Olá, estou aqui no Museu Imperial em Petrópolis. Tá ele lá. Vou tirar aqui para fazer a gravação. Hoje é sábado, dia 1º de agosto ou dia 2, estou em dúvida agora. E eu vim para Petrópolis hoje. E da metade da serra para cá, para Petrópolis, engarrafamento bárbaro. 1 hora para chegar em Petrópolis. Aí cheguei em Petrópolis, passar na barreira sanitária para comprovar que é morador. Para poder chegar aqui, tive que comprovar que eu era morador. De novo, né? Terceira vez, tive que comprovar que era morador. E aí, comprovei, né? Foi até uma situação muito hilária. E estou aqui em Petrópolis. O museu está fechado. A cidade ainda combalida da situação econômica. O povo está sofrendo. É uma coisa ridícula isso que está sendo imposto ao povo brasileiro. Olha lá, ó, Dom Pedro está ali, ó. Dom Pedro, a imagem dele lá. Olha a estátua dele lá. Assim. Em 1889, a minha avó veio com 4 anos para o Brasil. O navio dela cruzou com o navio de Dom Pedro II voltando para Portugal, quando houve a proclamação da República. 1889, graças ao movimento lá de Tiradentes, que eu estive lá semana passada em Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, graças a homens como aqueles, corajosos, né, que deram a vida, foi enforcado, foi esquartejado, deram a vida por nós, homens corajosos, Joaquim José da Silva Xavier. Graças a ele, houve a Inconfidência Mineira e depois a proclamação da República. O reinado foi embora. Os reis, os ditadores, o rei é o ditador, né? O rei é que diz o que é que ele quer. O rei é que faz a lei, não é isso? Então eles foram embora em 89. E o Brasil fez a sua primeira Constituição. O Brasil começou a viver uma coisa que se falava que era democracia, né? E agora, em 1988, depois de um período ditatorial de 64, 84, 20 anos, o Brasil fez a sua primeira Constituição. Ó, tudo vai ser resolvido. Isso é para os jovens agora. Você que é jovem e está acovardado com essa situação, com essa canalice que foi feita em relação ao corona, que se fez com o Brasil, acovardaram o povo. Essa é que é a grande realidade. O Brasil tem um povo acovardado, mais ainda agora, depois do corona. Já era acovardado, está mais covarde ainda. Eu com 18 anos, em 1964, eu fui preso durante a Revolução. Eu nunca fui contra a Revolução. Eu tinha consciência política. E eu sabia que a Revolução era o melhor para o Brasil naquele momento. Que o Brasil estava sendo incendiado. Estava sendo incendiado por essa corja que depois nos assaltou até agora. FHC, Lula, PSDB, PT, PMDB, essa corja que assalta o Brasil até hoje. Então eu nunca fui contra a Revolução. Fui preso. Fiquei um dia preso de 7 horas da manhã até 11 horas da noite, na delegacia da Central, com 18 anos, de pé no corredor, escutando assim: papai e mamãe nunca mais vai ver neném. De 7 da manhã até as 11 da noite. Papai e mamãe nunca mais vai ver neném. Eu com 18 anos. Eu passei décadas da minha vida acordando de madrugada por conta daquilo, mas nunca fui contra a revolução, fui contra a ditadura.
essa ditadura que os petistas sempre foram favoráveis a ela, ditaduras do mundo inteiro. Esses que se acham os caras, entendeu? Que lutam pela democracia. Esse bando de canalhas aí, artistas aí, aproveitadores da Lei Rouanet, que se acham acima do bem e do mal, que moram em residências maravilhosas e ficam fazendo de bom moço, como lutadores pela classe operária, pela classe pobre, o cacete. São os canalhas, entendeu? Então eu sempre fui contra a ditadura. Durante todo o período da ditadura eu fui contra. Como fui contra depois que acabou a democracia, depois que acabou a ditadura e que começou a pretensa democracia, né? A partir de 84, o Brasil vai virar democracia. Eu sempre fui contra a ditadura. Só que os governos que vieram aí, de FHC, de Lula, sempre foram favoráveis a todas as ditaduras. Então são os canalhas, porque eles se dizem democratas e se associam a todas as ditaduras. Então aquela ditadura do reinado continuou. Aquela ditadura do reinado continuou na mão dos falsos democratas. Então agora, pela primeira vez, depois dessa canalhada de FHC e Lula e companhia, essa corja do PMDB que se associou a todos os governos para nos assaltar, agora, quando a gente respira um novo ar, quando elege um governo que é contra a corrupção, eu não sou bolsonarista, eu sou contra a corrupção. Tudo que for contra a corrupção eu estou dentro. Enquanto eu não botei o danado do Cunha na cadeia, eu não sosseguei. Sim, porque eu falo que eu botei, porque eu lutei por isso. Eu lutei por isso. Desde 95 na Telésio eu sou contra esse canalha. Lutei para ele sair de lá. Fiquei 5 anos na Cinelândia vestido de policial rodando o Brasil para essa canalhada em cana. E foi. O Cunha foi para cadeia. O Cabral foi para cadeia. O Pezão foi para cadeia. O Lula foi para cadeia. O Zé Dirceu foi para cadeia. E tinha muito mais gente que tinha ido para cadeia que o Sérgio Moro. Agora a gente descobriu que ele aliviou, né? Infelizmente, né? O falso homem bom, o falso nosso semideus encobriu a turma toda do PSDB. Essa é que é a grande realidade. E a turma do PT falava e a gente não acreditava, mas era a realidade. É mais um que está no time. Agora quer se candidato a presidente. Coitado. Mas enfim, depois disso tudo, gente, depois disso tudo, da ditadura do rei, saímos do jugo, tivemos um período conturbado, veio a ditadura do Getúlio, depois veio a Revolução, veio a ditadura, 20 anos. Acaba quando a gente começa a respirar democracia, vem uma Constituição de 88, toda avermelhada por dentro, que permite o que está acontecendo hoje. O que a gente vive hoje? Tivemos um governo eleito democraticamente por uma maioria que queria mudança, uma maioria conservadora, queria limpar o Brasil. E aí começa os do contra a trabalhar. Quando eu fiz o samba ínfimo Supremo, foi para mostrar que o nosso Supremo é podre. É podre, sabe por quê? Que quem está lá foi indicado por podres. Então quem é indicado por podre é podre. A maioria do Supremo foi indicado por quem? Por quem? O que o Supremo fez até hoje, gente? Aquela turma toda do Mensalão e do Petrolão, o Supremo julgou quem? O Supremo condenou quem? O Supremo sabe soltar. Então agora nós estamos vendo tudo que está acontecendo aí. Eu tive uma postagem no Facebook bloqueada essa semana, porque eu coloquei aquela médica americana falando da cloroquina. Me bloquearam uma postagem. Eu quero que o Facebook se dane. Cancela minha conta, Facebook, mas não vai cancelar minha liberdade. Cancela minha conta, Instagram, mas não vai cancelar minha liberdade. Não preciso de Facebook para viver. Agora eu preciso da liberdade. Eu preciso do ar. Eu preciso do ar. Isso que está aqui que estão fazendo com o povo, deixar o povo sufocado, essa canalice, eu preciso de liberdade, preciso de ar para viver. Então Facebook, vá para o inferno. Instagram, vá para o inferno.
ínfimo Supremo, a parte ínfima, vá para o inferno. Eu quero liberdade. Essa liberdade que poucos querem, mas que muitos a usam para ganhar voto. Então estou aqui do Palácio Imperial para dizer que eu vou continuar falando tudo que eu acho que eu tenho que falar. Não agrido ninguém, não xingo ninguém, não chamo ninguém de ladrão. Agora, depois que é ladrão, eu vou dizer que é ladrão, como foi o caso do Cunha, como foi o caso do Lula, como foi o caso do Zé Dirceu. Isso eu posso falar, porque foram julgados, foram condenados. Nunca eu vou dizer que um juiz do Supremo é ladrão, não tenho prova nenhuma. Mas eu tenho prova para dizer que eles são ínfimos, que eles não produzem o que tem que produzir, que eles ganham muito e trabalham pouco. Tanto é que está aí. O Sérgio Moro julgou e condenou mais de 120 e o Supremo com 11 ministros não condena ninguém. Então o que é? Não é Supremo, é ínfimo. Isso eu posso falar e vou falar sempre. Se cancelarem meu Facebook, eu vou para a Cinelândia falar de novo, não tem problema. Ainda tem muito tempo de vida. Agora, esse meu recado é para o jovem. Eu estou com 74. Jovem, a liberdade depende de você. A liberdade depende de você. Preste bastante atenção. Estão usando tudo isso para tirar a tua liberdade. Estão usando tudo isso para continuar alimentando o que mais eles querem, que é defender as ditaduras, como declaradamente defenderam durante todo o governo petista, como declaradamente o próprio FHC abraça também essas ditaduras, porque ele é dessa origem, entendeu? Fala uma coisa, prega uma coisa, mas lá no íntimo é outra coisa, é outro ser. Vou parar por aqui. Do Palácio Imperial, do palco da ditadura do reinado para a ditadura da toga, para a ditadura de quem nos governou no pós-ditadura e que está querendo voltar a pegar no osso e assaltar o Brasil. É a prova, foi o que aconteceu. Eu só estou dizendo o que aconteceu. Em relação ao Supremo, o que eu acho? O Supremo é um ínfimo. Agora, em relação ao que estão dizendo agora aí dos juízes, eu, por exemplo, em relação ao rapaz que fugiu agora do Brasil para denunciar contra o ministro Barroso, você não fica aqui. Tens alguma coisa para falar? Fala daqui, vai preso aqui, mas aqui, no teu país. Não vai lá para fora, fica lá de fora falando que ficou com medo de ser preso. Eu acho isso errado. Tem que ter coragem de denunciar e continuar no Brasil. Denuncie o Barroso e continua no Brasil, não foge. Vamos brigar aqui. Vamos tentar provar que o que você falou é verdade. Por que vai para os Estados Unidos? Vai ficar de fora, fala, chega. Já tem muita gente fora do Brasil falando, vamos falar daqui. Brasileiros, vamos falar daqui. Eu sempre gostei muito do ministro Barroso, estive em Vassouras fazendo gravações. Para mim era a única ave rara do Supremo, era o ministro Barroso. Estou decepcionado pelo que eu tenho visto nos últimos meses. O ministro Barroso de agora, para mim, é uma outra pessoa. Tem alguma prova contra ele em relação ao que estão falando? Eu não tenho. Então jamais eu vou acusá-lo. Agora, os comportamentos dele como ministro estão me decepcionando demais. Galera, vamos resgatar aquilo que a gente precisa mais. O ar é a liberdade. Não vamos deixar essa turma abafar a gente.